Muito obrigada, Deus, porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de te louvar, de te exaltar, junto com esse amado que está aí na sua casa, que está aí talvez no seu trabalho, onde quer que ele esteja, que nós possamos juntos adorar o Senhor, louvar o nome do Senhor. E essa canção, ela fala: não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus. Amém? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar, e eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Sim, Senhor. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Shalom, queridos,
graça e paz. Que bom que você está participando nessa noite do culto. Isso mostra, primeiramente, queridos, amor a Deus. Quando nós nos interessamos pelas coisas de Deus, nós mostramos amor a Deus, a importância que Deus tem nas nossas vidas. Mateus 7,16 diz assim, que uma árvore, que uma pessoa, ela é conhecida pelos seus frutos. E nós somos muito gratos a Deus pela sua vida, que Deus o abençoe, que Deus esteja falando profundamente ao seu coração nessa noite. Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça, a reclinar a sua cabeça. Vamos orar. Papai querido, nós te agradecemos por essa noite, por esse tempo tão especial. A tua palavra diz que é mais um dia que o Senhor nos deu e nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos nessa noite, nós te glorificamos, Pai, pela obra que o Senhor faz hoje e a cada dia na nossa vida. Obrigado por aquilo que o Senhor fez na nossa vida um dia através do teu Espírito Santo. Pai, pedimos a tua bênção sobre esse tempo que vamos estar juntos, Senhor. Pedimos a tua bênção sobre a tua palavra, que o teu Espírito, Pai, se mova através da tua palavra, que ele traga reflexão, que ele traga, Pai, iluminação ao nosso coração nessa noite. E nós declaramos que a glória é toda tua, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós falamos no domingo passado e temos falado nos últimos domingos a respeito da volta de Jesus Cristo. Então, queridos, nós queremos assim dar alguns avisos inicialmente. Primeiro, se algum discípulo seu, da sua célula, tem alguma necessidade, por favor, procure o seu líder. A igreja tem nesses dias se colocado à disposição de irmãos que têm passado necessidades e nós temos ajudado a muitos. Então, procure seu líder de célula, converse com ele e ele vai estar providenciando para que você seja ajudado. Também, queridos, é muito importante nesse momento que nós contemos com a sua fidelidade. Obrigado aos irmãos que têm entendido esse compromisso de fidelidade com a obra de Deus e têm contribuído. Então, se você tem rendimento, querido, não deixe de contribuir, porque pessoas estão sendo abençoadas através da sua fidelidade e que Deus te abençoe grandemente. Amém? Queridos, eu quero nessa noite falar a respeito, meditar sobre um texto que está em a primeira carta de João, capítulo de número 2, de 15 a 17. Eu penso que deve ter aparecido antes aí os dados da conta bancária. Estamos melhorando, queridos. O texto que nós vamos meditar é 1 João, capítulo 2, de 15 a 17. Você localizou ou acompanhe no texto que está aí. Mas eu gosto muito de usar a Bíblia. Eu creio, queridos, que é muito saudável a gente não perder esse hábito de manusear a Bíblia, porque ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. 1 João 2, de 15 a 17, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Queridos, nós vivemos entre dois amores a nossa vida toda, e são amores contrários. Um deles é o amor ao mundo, e o outro é o amor ao Pai. Quando João fala do mundo, ele se referindo a esse sistema corrompido que nos cerca. Ele está falando de que nós somos governados pelo príncipe desse mundo. E a Bíblia diz que o príncipe desse mundo é Satanás. Então, queridos, a palavra cobiça, ela significa um desejo ardente de possuir ou de conseguir alguma coisa. E, na verdade, amados, Deus não nos proíbe de ter as coisas, mas de viver em função das coisas.
E nós vivemos, queridos, dias e principalmente uma cidade em que se vive extremamente em função das coisas. As pessoas muitas vezes homens fazem do carro o seu Deus. E estão preocupados com os acessórios do seu carro, com a película do seu carro, com as rodas que são colocadas no seu carro. Mas, queridos, e as mulheres têm outras preocupações e os jovens outras, e Deus não está nos proibindo de ter as coisas, mas o que o Senhor está dizendo, que o teu coração não esteja nas coisas. Amém? Então, quando Jesus voltar, com certeza ele não vai inspecionar o carro, mas ele vai inspecionar com certeza o dono do carro. Como está o nosso coração? Então a cobiça da carne é, em outras palavras, o desejo desenfreado pelos prazeres que a carne pode nos oferecer. Os que são dominados pela cobiça da carne, eles buscam constantemente o prazer próprio. A sua vida é vivida em função das coisas, e depois que elas conseguem as coisas, a sua vida também se volta para a vanglória, ou seja, mostrar para as pessoas aquilo que eu obtive, aquilo que eu consegui. Então, queridos, essa cobiça dos olhos está ligada a esse desejo desenfreado, e isso é muito forte nesses dias. E também existe depois a ostentação. Quantas pessoas elas vivem para ostentar, vivem para mostrar aquilo que adquiriram, vivem para levar as pessoas a admirarem aquilo que foi o seu objeto de conquista. Quem ama esse sistema de cobiça, de ostentação, não alcança o amor do Pai, o texto está dizendo, pois são dois amores distintos, assim como água e óleo, eles não podem se misturar. Então, como eu tenho dinheiro muitas vezes para tantas coisas, mas eu não tenho dinheiro para a minha família espiritual, eu não tenho dinheiro para a obra de Deus. E Deus, queridos, Ele está observando o nosso coração. Deus está observando o seu coração nessa noite e a cada um de nós. E eu pergunto, qual é a maior motivação da tua vida? O que você deseja da vida? Encher a vida com coisas? E eu pergunto, Jesus tem espaço no meio destas coisas? Então, queridos, quando as pessoas estão ligadas em Deus, a primeira característica é que ela se afasta do mundo. Esse é o texto da palavra, o título da palavra dessa noite. Ligados em Deus. E se eu estou ligado em Deus, queridos, mais uma vez, eu entendo que as coisas não podem me afastar de Deus. E a posição de quem está ligado em Deus é se afastar das coisas do mundo. Porque tudo que há no mundo, como diz o texto, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa. E a sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A segunda característica de quem está ligado em Deus é que ele não se deixa enganar. 1 João, no mesmo texto, 1 João, capítulo 2, agora os versículos 18 e 19, diz assim: Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. 19. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são de nós. Então, queridos, João fala que um dos sinais que marcará a última hora é o aparecimento do anticristo. E nós temos falado sobre isso nas últimas semanas e temos visto vários sinais. Nós podemos ver claramente sinais dos últimos tempos. E a Bíblia diz, e o texto nos diz, que o anticristo virá, ou seja, a encarnação do próprio Satanás. Mas ele se refere também a muitos, principalmente anticristos,
que estavam surgindo naqueles dias da igreja primitiva. E eram os gnósticos, eram pessoas que negavam a encarnação, negavam a divindade de Cristo, entre outras heresias. E queridos, eu queria dizer para você uma coisa: você não deve se preocupar com o anticristo. Nós, como igreja, não devemos nos preocupar com o anticristo, porque a igreja tem o Cristo. Nós temos Jesus Cristo. Ele é o Senhor. E a igreja é a resposta de Deus para o mundo. Amém? Ainda hoje, os anticristos estão atuando. De onde eles vêm? O versículo 19 diz que eles saíram do meio de nós, que eles saíram do meio da igreja. Pessoas que conheciam a palavra de Deus, pessoas que conheciam a Bíblia, mas pessoas astutas que distorcem, que manipulam e que em cima da manipulação podem levar as pessoas ao engano e ao desvio da palavra de Deus, da verdadeira palavra de Deus. Então, querido, não se deixe enganar por aquilo que as pessoas dizem. Corra para a fonte de toda a verdade. E a fonte de toda a verdade é o próprio Jesus Cristo. Tenha tempo com o Senhor, queridos. Tenha tempo com Jesus. Leia as Escrituras. E antes de qualquer pesquisa em livros ou mesmo na internet, peça ao Espírito Santo. Queridos, a internet está hoje cercada de coisas negativas e falsas a respeito de Deus. Procure na sua vida pessoal com Jesus. Procure aquele que é o maior orientador da nossa alma, o Espírito Santo. Então, quando eu estou ligado em Deus, eu me afasto do mundo. Você tem se afastado do mundo? Como tem sido a sua vida? Segundo, eu não me deixo enganar, porque eu fico firme na palavra de Deus, no que a palavra de Deus nos diz. Terceiro, aquele que está ligado em Deus, ele conhece a verdade. 1 João, capítulo 2, de 20 a 23. Vamos ler esse texto também. 1 João 2, de 20 a 23. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Versículo 21. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. E diz o versículo 23, qualquer que nega o Pai e o Filho, também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, esse tem também o Pai. Ele fala que vós já tendes a unção. Essa palavra unção é da mesma raiz de untar. E você, ou a sua esposa, ou você, quando na sua casa faz uma torta, um bolo, um empadão, você costuma untar a forma com óleo, com azeite, com gordura. Então, queridos, o que o óleo faz? O que a gordura faz? Ela impede que a massa grude na forma. Portanto, o óleo, ele faz o papel da separação. No sentido espiritual, ele tem a ver com a separação que o Espírito Santo, que é representado na Bíblia pelo óleo, que ele faz entre o cristão e o sistema do mundo. A presença do Espírito Santo na nossa vida é o óleo da unção, é aquilo que nos separa do mundo, é aquilo que não nos deixa apegar ao mundo, é aquilo que não nos deixa grudar ao mundo. O Espírito Santo, a Bíblia diz que é um selo da parte de Deus. Quando você coloca uma carta no correio e um selo é colado nessa carta, esse selo é a garantia de que essa carta vai chegar ao seu destino. Quando o Espírito Santo ele é designado como selo em nós, é a presença de Deus em nós. Sem o Espírito Santo, nós não somos filhos. Sem o Espírito Santo, nós não estaremos com o Pai um dia.
Hoje em dia, queridos, nega-se o Filho quando o homem, e não Cristo, se torna o centro do Evangelho. Então nós vivemos dias, queridos, em que o homem tem sido exaltado, o homem tem sido centralizado em uma mensagem que não tem cruz. O verdadeiro Evangelho, queridos, é o Evangelho da cruz. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Queridos, não existe servir a Deus, seguir a Deus sem abrir mão de coisas, sem se afastar do mundo. Não é possível. Não existe um evangelho confortável. O que a palavra de Deus nos deixa é o evangelho da cruz, de tomar a cruz, de seguir a Cristo. E isso envolve, isso na verdade implica em deixar muitas coisas da nossa vida. Talvez se pergunte, então por que os que conhecem a verdade muitas vezes caem na mentira? Porque foram seduzidos pela sua vontade própria. E assim vão ao encontro de quem lhes diga o que querem ouvir. Nós vivemos dias, queridos, em que as pessoas, elas vivem em função de outros que digam a elas o que elas querem ouvir. E o evangelho na nossa vida, queridos, ele é confronto. O evangelho nos coloca diante de áreas da nossa vida que precisam ser mudadas. O evangelho nos coloca diante de situações da nossa vida que nós precisamos abandonar, tomar a cruz e seguir a Cristo. Mas a palavra de Deus diz, queridos, que quem está conectado em Deus tem esse óleo, tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele dá capacidade para discernir entre o bem e o mal. A quarta coisa que eu quero colocar, queridos, de quem está ligado em Deus, ele permanece no que ouviu. As pessoas que estão em Deus permanecem naquilo que ouviram da palavra de Deus. O texto é 1 João, capítulo 2, de 24 a 26. 1 João 2, de 24 a 26. O texto diz assim: portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. 26. Estas coisas vos escrevi a respeito dos que vos enganam. Então, queridos, eu creio que o maior desafio de todo cristão hoje não é começar a vida cristã. O maior desafio de todo cristão hoje é permanecer no caminho do Evangelho. João nos dá um alerta aqui. Ele diz, em outras palavras, cuidem, foquem em Cristo, cuidado, não se afastem. Porque nós sabemos que a instabilidade, a inconstância, são da nossa natureza humana, da nossa natureza caída. Mas nós temos que entender, queridos, que conversão, preste bem atenção, conversão não é um evento. Conversão é uma caminhada por toda a vida. Então, queridos, só os que perseveram nela até o fim é que tem a promessa da vida eterna, diz Mateus 24:13. Então, queridos, a promessa da vida eterna não é para os que começaram a vida cristã, mas é para aqueles que perseveram, para aqueles que permanecem. Porque depois, irmãos, depois que todo cristão, do primeiro passo de todo cristão, quer firmar uma aliança para seguir Jesus, com certeza ele vai passar pelo deserto. O deserto faz parte da nossa caminhada. Existe uma zona intermediária, uma região intermediária entre o novo nascimento e a maturidade. Porque são as dificuldades da vida, queridos, que nos trazem maturidade. E podem vir decepções, e podem vir traições, podem vir atrações pelas coisas do mundo, frieza espiritual, enganos. Tudo isso é proposta por um caminho mais fácil. É ilusão. Não existe, na verdade, queridos, um caminho mais fácil.
mas o fim de todo o deserto é Cristo Jesus. É muito importante porque algumas pessoas têm essa impressão, esse entendimento errado e falso. Não, quando eu fizer uma aliança com Jesus Cristo, tudo na minha vida será diferente. Será diferente. Mas no mundo terei provações, disse o Senhor Jesus. Mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo e com Ele você vai vencer também. Com Ele você vai suportar todas as coisas da vida. A palavra de Deus diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, queridos, a unção, a presença do Espírito Santo em nós, ela nos ensina. A presença do Espírito Santo em nós é a certeza de que Deus continua investindo na nossa vida. E diz o texto que o Espírito Santo fará lembrar em nós de todas as coisas. Isso não quer dizer que nós não devamos dar atenção ou ouvir os mestres, as pessoas da área de ensino, que Deus coloca diante de nós na vida. Mas Deus coloca pessoas na igreja para nos ensinarem. Mas o que João destaca é que o Espírito, por meio do Espírito, nós podemos entender a palavra de Deus. Quantas vezes nós já ouvimos direções do Espírito Santo? Você tem ouvido direções do Espírito Santo na sua vida? Ele tem alertado você? Ele tem orientado você? Dentro de cada um de nós, queridos, já existem respostas para as dúvidas e questionamentos que nós temos. Mas o Espírito Santo de Deus é quem nos dá o discernimento para sabermos o que é certo, o que é errado. Eu tenho certeza que nesse momento você tem dúvidas na sua vida sobre decisões a tomar. Quem pode orientar? O Espírito Santo. Ele não tem um achismo. Ele não tem um pensamento temporário. Ele tem orientação para a sua vida, certa, valiosa, da qual você nunca se arrependerá. O que precisamos, queridos, é aprender a ouvir a voz do Espírito. A unção, como nós vimos antes, a unção, ela que vem de untar, ela nos separa dos padrões do mundo. O Espírito Santo de Deus é a unção que nos separa dos padrões do mundo. A sensibilidade espiritual que precisamos é determinada por essa separação. Porque a palavra santo, nós conhecemos o original, e significa separado. Mas separado de quem? Separado de como o mundo vive. É assim, querido, querida, que Deus quer a sua vida. Separado. Separada do padrão que o mundo vive. Porque se eu vivo uma vida como as demais pessoas vivem, que separação há entre mim e o mundo? E por último, queridos, esse texto também ele nos ensina mais uma verdade, que aquele que vive alinhado com o Senhor, ele não será envergonhado. Então, aquele que está ligado em Deus, ele permanece no que ouviu, ele é ensinado pelo Espírito e ele não será envergonhado. E o texto que também é o mesmo texto, queridos, que nós vamos ver nessa noite, 1 João, capítulo 2, de 28 a 29. E diz assim: E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, amados, permanecer em Cristo é a condição para nós nos encontrarmos com ele um dia. Permanecer em Cristo é a condição para estarmos no dia da sua segunda vinda. Nada mais lógico. A Bíblia, ela compara a igreja a uma noiva.
A igreja é a noiva. Jesus Cristo é o noivo. Como uma noiva estará ansiosa para receber seu noivo, se o seu coração, na verdade, não estiver no noivo? A noiva estará ansiosa se o seu coração não estiver no noivo? Nós, igreja, somos a noiva. Permanecer nele é praticar a justiça. A prática da justiça é a manifestação da essência de Deus, porque Deus é justiça. Deus é justo. No dia em que Jesus voltar, os que estiverem praticando a justiça, eles não serão envergonhados. É a noiva. A Bíblia diz que vai acontecer diz o que vai acontecer no dia do casamento do Cordeiro, Jesus Cristo, com a sua noiva, que é a igreja. Diz, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou para vestir-se, e foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. A Bíblia faz essa comparação. A noiva é a igreja, a noiva que precisa estar preparada, a noiva que está se enfeitando, se adornando, que vai se vestir de linho fino e brilhante e puro. Isso fala dos atos de justiça dos santos. Você está preparado para o grande casamento? Você está se preparando para esse momento único? Apocalipse 19, 7 e 8 diz assim: regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Sua esposa, a igreja. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Esses dias um irmão compartilhou comigo a respeito desse texto, e ele perguntava: o que significam as roupas limpas? O que significam os trajes que nós vamos usar nas bodas? Significa uma vida bonita, significa uma vida de retidão, significa afastar-se das coisas do mundo, significa buscar a vontade de Deus. E quem não tiver essas vestes, quem não tiver esses atos de justiça, será envergonhado. E talvez não participará das bodas, não poderá participar do casamento. Então, queridos, estejam preparados. Não seja envergonhado. Permaneça nele, na prática da justiça. Não esfrie. Se você percebe que está esfriando, procure pessoas firmes na fé. Procure referenciais na fé. Compartilhe. Ande com pessoas que levam e aproximam você de Deus. E esses dias, principalmente, queridos, devido a essa limitação que nós estamos vivendo, não desista. Fique firme. Não esfrie. Prossiga. Não espere recompensa, porque a recompensa vem do Senhor. A Bíblia diz: o que você recebeu de graça dê. A recompensa, sabe qual será? O casamento com o noivo. Participar das bodas do noivo, das bodas do Cordeiro. Você tem o Espírito Santo na sua vida? Ele habita em você? Ele faz parte da sua vida? O Espírito Santo faz parte do teu dia a dia? Você costuma convidar o Espírito Santo para dirigir as suas tarefas do dia, as suas decisões, as suas atitudes, o seu andar? Lembre, o Espírito Santo, ele habita no coração de todo homem, toda mulher que firmou uma aliança verdadeira com Jesus Cristo. O Espírito Santo habita em você. Viva o Espírito Santo. Inclua o Espírito Santo na sua vida. Não viva como se ele não existisse, porque o Espírito Santo é Deus conosco.
É Deus vivendo na vida de um homem e de uma mulher. E o tesouro de Deus está na presença do Espírito Santo em nossa vida. 1 João 2, 15 a 17, o texto que nós lemos primeiramente, eu quero repetir, ele diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, não é do Pai, mas é do mundo. O mundo passa, e a sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Eu não sei, querido, como você tem vivido. Não sei, mas Deus sabe. E Jesus está voltando. Nós cremos nisso. Os sinais são muito fortes. Como está a sua aliança com Jesus